tudo bem contigo? Tudo bem? Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você que guardou um tempinho da sua vida e destinou a ver esse episódio, o quarto episódio do nosso Conecta Dom, um episódio que vai ficar marcado na sua vida. Sabe por quê? Eu tô aqui com um menino, um jovem rapaz. Eu falo menino porque ele tem a metade da minha idade, né? Um jovem rapaz, mas um entusiasta. Esse menino tem uma vontade pela educação, ele despertou essa vontade pela educação, eu sei. Ele teve que dar uma paradinha lá atrás e ele volta, mas volta com fogo, volta com vontade, volta com aquela pegada, sabe? Aquele negócio de jogador de futebol americano que derruba no peito mesmo, aquela pegada. E esse menino chama-se Matheus Belo. Vocês vão conhecer a história dele, vocês vão ouvir da própria boca dele o que foi a transformação da vida dele com essa retomada na educação. E eu já sei que ele está decolando por aí. Já está fazendo faculdade, trabalha numa empresa aí, está fazendo a diferença no local do trabalho. Mas chega, deixa vocês conhecerem o Matheus Belo, que está aqui na minha frente. Matheus, você não sabe como é que eu estou feliz. Obrigado por você ter aceitado o convite, viu? E a palavra é sua. Olha só, obrigado, professor, obrigado mesmo. Uma honra estar aqui também. E a todos que estão assistindo e ouvindo também, agradecimento. E, professor, calma, vamos por partes. Vamos lá. Meu agradecimento, é uma honra estar aqui, primeiramente. E, sem palavras, vamos começar porque eu já estou entusiasmado mais com o senhor, então... É verdade, eu falava pro Matheus assim que eu tô numa ansiedade, porque eu conheci o Matheus muito antes desse dia que nós estamos vivendo aqui hoje. Ele era menino, mas menino. Ele ainda continua sendo um menino, mas um menino um pouco mais maduro. E a gente viu ele correndo ali nos locais que a gente frequentava, na igreja que a gente frequentava. E de repente agora eu tô vendo esse homem formado. Olha a barba do cara aqui. Olha... Por que não deixou o cavanhaque? Não, essa barba é só de metido mesmo. Essa barba é de metido. Ah, tá bonito, fica tranquilo. Matheus, a gente... está falando aqui do podcast, que é o podcast da EJA Distância Dom, e nós queremos saber da sua boca que houve um momento que você teve que tomar uma decisão. Você tinha parado um pouquinho de estudar, né? E teve que tomar uma decisão. E quando é o pai que manda estudar é uma coisa, agora quando a consciência que manda é outra, né? Como é que foi essa retomada assim, Matheus? Conta pra nós. Então, professor, na minha vida, eu parei de estudar com 18 anos. E eu comecei a largar a mão de tudo. Aí eu comecei a não ter sonhos. Falei assim, mas Matheus, como assim você não tem sonhos? Todo mundo tem um sonho. Mas a minha força de vontade, que eu tenho um dilema que eu falo pra mim que não... Eu não tenho admiração em não ganhar de mim mesmo. Não perder pra mim mesmo. Então, eu continuei. Aí com 23 anos eu voltei a estudar aqui no Dom. Conheci essa peça aqui astronômica. Professor, foi uma honra quando eu pisei aqui no Dom, porque me despertou muito mais que conhecimento, me despertou uma essência para mim. E eu comecei a estudar e comecei a perceber muitas coisas que eu não percebia. Comecei a perceber os meus sonhos, comecei a perceber o meu conhecimento. E eu sempre fui da comunicação, sempre fui um entusiasmo, mas nem para tanto assim também, mas calma lá. Mas, por partes, eu sempre fui um menino comunicativo, sempre gostei bastante de ter conhecimento, mas não me adaptava a isso. E o Dom me ajudou a despertar esse conhecimento. Isso foi muito maravilhoso. Que bacana. É bom ouvir assim, traduzindo, assim, você falando e eu criando uma reflexão, né? Você para de estudar no momento em que, na verdade, você já poderia ter completado o ensino médio. Com 18 anos já era para você estar formado, né? Não foi um momento assim muito tarde. A gente conversa com pessoas aqui no nosso podcast que pararam de estudar há 30 anos, há 20 anos. Não é o seu caso. Mas o legal é você ter falado assim que você estava num momento, nada te despertava para essa vida da intelectualidade, da comunicação, né, do conhecimento. Muito bom saber que a gente conseguiu dar essa virada de chave aí, esse start, né? Mas a gente sabe que existem desafios, né? Para voltar a estudar, como é que faz? Só fala, vou voltar a estudar? Como é que é isso? Na verdade, não. Essa foi a parte mais dolorosa, mas a gente tem esse momento dolorosinho que a gente precisa dar uma aprendizagem e acordar, né? No caso, a minha força de vontade, que eu falei que eu nunca perdo para mim mesmo, a minha força de vontade, eu sempre fui daquele porquê, para quê, do quê. Então, eu sempre fui curioso na vida. Eu falei, cara, não é possível que a minha vida inteira eu vou trabalhar e não aprender e não progredir. Então, eu comecei a conversar com meus pais
Você conhece meus pais também, né? Conheço também. Congrega na mesma igreja também. Um abraço pro pai e pra mãe do Matheus. A família E, Pimenta. sim, Pimenta. E então, eu sempre falei, cara, o porquê que eu não vou aprender, o porquê que eu não vou progredir na vida? E o porquê que eu não vou ter um sonho? Então, eu fui pesquisando, falei assim, cara, não vou estudar do zero. Falei assim, eu vou fazer um EJA, mas esse EJA aqui é diferente. Esse dom aqui é diferente, porque quando eu cheguei aqui no dom, a primeira matéria que o professor Emerson apresentou, ele falou uma parte muito importante de você abraçar as coisas, mas não largar a sua essência. E isso ficou na minha mente. Falei, caraca, foi assim, isso para mim me levou até ao final. E isso me motivou muito mais a eu estudar uma vez por semana, depois pós o trabalho, e vim aqui toda semana fazer as provas, estar disciplinado. Essa força de vontade que você adquire, você tem esse conhecimento, ninguém pode tirar de você. Isso que é o maravilhoso. Sensacional. E isso me ajudou a progredir mais. Isso Você foi... tá deixando um legado aqui, tá? Sim. Tá deixando... Eu gosto de frase de impacto. Eu acho que eu sou o cara que fala assim, agora saiu uma frase da boca desse menino aqui, ó. Não admita perder para você mesmo. Vamos chamar esse episódio de Não Admita Perder para você mesmo. A gente não tá concorrendo com ninguém nessa vida, sim, né? Mas nós não podemos esquecer que nós estamos concorrendo com amanhã ser melhor do que hoje, sim, né? Exatamente. Eu tô enrolando a língua aqui, tá? Lembre-se que você eu acho que é o próprio desafio, você é o próprio concorrente, né? Você é o seu próprio obstáculo. Eu li um livro esse tempo que falava que a gente perde para nós mesmos. Sim. A procrastinação, o esfriamento do sonho, sabe? O postergamento de uma realização. Às vezes, sim, a gente faz para tanta gente, esquece de fazer para a gente, né? Sim, mas olha, tem mais coisa aqui. Matheus, já percebemos que os estudos causaram um impacto na sua vida pessoal, tá? Você entrou para estudar conosco aqui no segundo ano? Não lembro. No primeiro ano. No primeiro ano. Isso. Você estudou o ensino médio todo com a gente aqui, então? Sim, todo. E cada momento que eu tava, até o final da minha formatura, eu consegui absorver muita coisa. Aprendizado, dedicação, conselho também do professor também, que cara, o professor, ele não é só um professor, ele é um psicólogo, ele é um terapeuta, ele é tudo. Porque eu admiro bastante o professor Emerson, porque o professor Emerson, ele foi um grande professor. E isso me mentalizou na minha cabeça, não só o aprendizado dele, não estou puxando o saco dele, mas assim, o que ele me apresentou foi o conhecimento. Então, o conhecimento, ele te leva a vários leques de opções para você adquirir na sua vida. Então, que nem eu falo, só força de vontade de você vencer você mesmo, não é por competição, mas é saber que amanhã você aprendeu uma coisa que você pode passar para outra pessoa, que você pode aprender consigo mesmo. E isso é muito maravilhoso, isso é grandioso. Isso é bacana. E o dom também me assimilou, porque eu estou começando a fazer publicidade, inclusive já estou no meio de ano também, e isso me ajudou com o meu maior sonho a progredir. Isso me ajudou a estender mais longe. Olha só, ouvindo você falar assim, eu lembro um pouco, né? Quando o aluno chega aqui para estudar conosco, no primeiro ano do ensino médio, que a gente chama de básico, né? Sim. Nosso primeiro ano do ensino médio a gente chama de básico. A gente gosta de quebrar um pouco os clichês educacionais, mas sem perder a essência, como você falou. A gente fala no básico. O que é esse básico? Para você que está nos assistindo. Esse básico é o nosso primeiro ano do ensino médio. Mas ele é um momento em que nós tratamos algumas situações, assim, sabe? Aquela ideia de pegar pelo braço. Quem já assistiu algum outro podcast nosso, viu que a gente fala que a gente pega pelo braço e começa no primeiro degrau da escadaria até chegar no último. É tratar essa questão da insegurança, das incertezas. Eu vou estudar para quê? Vou estudar por quê? Porque alguém está me falando que o estudo é bom? Não, é que eu estou percebendo que o estudo está sendo algo que está faltando na minha vida, né? Sem essa parte aí, sem essa formação, sem essa conclusão do ensino médio, eu vou travar o meu progresso, né? Eu não vou poder fazer uma faculdade, eu não vou poder fazer um curso técnico, eu não vou poder, às vezes, fazer um curso de especialização dentro da empresa que eu estou trabalhando, né? As empresas hoje,
elas querem que o colaborador cresça e apareça, né? Que é o caso do Matheus, tá crescendo e aparecendo. Boa resposta. Eu vi então que você, ó, chamei ele de entusiasta e agora eu vou chamar ele de apaixonado pela educação. Matheus, o que você gosta de estudar? Então, como eu fui moldado no estudo, tinha coisa na minha vida que eu decidi quebrar e tornar um hábito também. Que nem agora paixão em ler. Leitura, porque eu falava bem sincero, eu odiava ler, odiava. Mas vou para trás. Para trás, mas depois quando eu comecei a estudar marketing, comecei a estudar publicidade, eu comecei a entender que isso não é só para minha profissão, mas é para minha vida. E isso é muito bom. A leitura para mim, eu também aconselho a todos também ler, porque é muito bom e traz conhecimento. E a minha maior gosto, paixão foi ler. Adquirir um livro para você ler, você anotar enquanto você estiver refletindo o que você está lendo, é muito bom. Anotação. E mais também, que eu gosto também é vendas. Vendas, na área de vendas. Eu, particularmente, é uma adaptação que eu não tinha uma habilidade, que eu não tinha ofuscado para mim, mas eu comecei a ofuscar através do conhecimento. E isso foi muito importante. Entendi. Então, para mim, o marketing, para mim, vendas para mim, publicidade, tá me encaixando perfeitamente. Isso é maravilhoso. Maravilha. Olha, você citou aí no que hoje está impactando verdadeiramente Sim. a sociedade, sabe? As pessoas estão buscando conhecimento mesmo. Tá? E, é claro, o conhecimento ele precisa ser trilhado de uma maneira saudável. Porque tem gente que acha que sabe um pouco de qualquer coisa, né? Um pouco de tudo, pouco de tudo. É importante. Bom, com certeza, saber um pouco de tudo é importante. Mas quando você começa a aprofundar em algum conteúdo e você começa a conhecer o histórico, o científico, o acadêmico daquilo, aí você começa a fazer parte daquele DNA. Né? Exatamente. Eu às vezes falo para as pessoas assim, sem nenhum orgulho terreno, assim, mas um orgulho pessoal, assim, 30 anos na sala de aula. Tem que aprender alguma coisa, né? Tem. Imagina o Matheus daqui 10 anos trabalhando com marketing, trabalhando com vendas, trabalhando, né, com desenvolvimento pessoal, muito importante, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, tá? Matheus, você falou que você tem algumas frases, algumas frases de efeito aí, algumas motivacionais. Solta as motivacionais para quem está nos assistindo aí. Vamos lá. Isso foi no começo, quando eu comecei a trabalhar com consultoria de vendas, mas isso é para a vida. Tem um dilema do relógio Rolex. O relógio Rolex, você sabe, na banquinha tinha um relógio Rolex que ele estava à venda nos Estados Unidos e estava escrito Rolex à venda no meio da banquinha na rua. E ninguém acreditava. E ninguém estava acreditando que era verdadeiro, mas o relógio era verdadeiro. Então, muitas vezes na sua vida, a gente tá no lugar certo e vamos buscar no lugar certo. E o ambiente, ele muda. Você tem que perceber aonde você está, você tem que perceber para você o que você quer e o que você busca. Então, é muito bom você refletir para você mesmo o que você quer. Você fala bem assim, eu vou desistir de tudo. Não desista de você mesmo. Então, reflita você. Reflita na sua habilidade. Independente do que seja, porque eu nunca fui bom em vender, eu nunca fui bom em comunicar, eu nunca fui bom em adaptar a ler. Então, é só você refletir para você mesmo e analisar que habilidade. E essa habilidade que você tem, ela pode transformar em outra habilidade. Isso que é importante. Então, reflita em você mesmo. Busque você mesmo. Muito bom. Legal. Muito bom. Essa quase uma parábola do Rolex aí, né? Eu lembro que você citou uma coisa, eu acabei lembrando outra coisa aqui. Eu lembro que quando as sandálias havaianas estavam entrando numa derrocada econômica, estava passando por um problema econômico, porque a havaiana virou, infelizmente, um tipo de chinelo, um tipo de sandália, né, que estava muito mais relacionado ao público pobre, vamos dizer assim, vamos chamar dessa maneira, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, chega um momento que se for lançado uma sandália havaiana ou um chinelo qualquer mais barato que aquela havaiana, o cara vai trocar, vai parar de comprar a havaiana. Com certeza. E daí o
o fabricante da Havaiana falou assim, vamos começar a produzir Havaiana para outros públicos também. E hoje tem Havaiana, eu fiz um podcast com um menino esse tempo agora, que ele viaja o mundo inteiro. Ele falou assim, sabe qual que é a franquia brasileira que tem no mundo inteiro? Sandálias Havaianas. Sandálias Havaianas. É, virou a sandália para todo mundo. Sim. Por quê? Porque ela se posicionou, ela se mostrou onde ela queria chegar, o que ela queria ser. Exatamente. Eu fiquei vendo você falar do Rolex ali, né? Por que as pessoas não acreditavam que tinha um Rolex numa banquinha? Porque imaginavam que o Rolex só podia estar em outras esferas, Sim. né? É bacana. Tem uma parte também que eu aprendi, que eu também levo para a vida, é que se você pensar pequeno e você pensar grande, você vai ter o mesmo esforço. Então, pense grande. Assim, então, com certeza. E é bem assim. E é bem importante. Bem lembrado. É legal. Cozinhar bem e cozinhar mal dá o mesmo trabalho, né? Então, inclusive. Mas o resultado é outro. Então, o resultado é outro, diferente. Aí, então... Frase do Matheus. Fala de novo aí, pra tela. Pra tela, ó. Se você pensar pequeno e pensar grande, dá o mesmo efeito. Mas se você pensar grande, o resultado vai ser melhor. E vai ser a mesma coisa do pensamento. Repete aí que você falou que dá o mesmo efeito. Ó, se você pensar pequeno e pensar grande, você vai pensar a mesma coisa. Então, pense grande. Mais ou menos isso. Isso. O resultado é diferente, né? Isso é diferente. Vamos lá, Matheus. Quais são suas metas futuras? Minhas metas para o futuro? Futuro, então, na minha vida, o meu propósito na minha vida é eu cursar em publicidade, né? Abrir minha empresa de publicidade e agregar na vida das pessoas, alcançar, influenciar pessoas através da educação, com a motivação também, através da publicidade. Não só alcançar também como terrenos, mas espiritualmente também, porque eu também pretendo também fazer alguns projetos quando eu terminar, tanto espiritualmente, tanto terrenos também. E isso é meu propósito, sempre alcançar o conhecimento e sempre multiplicar ele. Porque a minha cultura, que eu acho bacana do conhecimento, é que você pode agregar e você pode aplicar para alguém, e esse conhecimento ele pode ser aplicado por outra pessoa e etc. É verdade. É muito legal. Né? Isso sabe que quando uma pessoa chega com uma coisa e o outro chega com uma coisa e eles trocam as coisas, cada um vai embora com uma coisa só, né? Exatamente. Mas quando alguém chega com uma ideia, o outro chega com uma ideia, legal. Trocam as ideias, cada um vai embora com 2 ideias, né? Sim. Então fica aí essa grande mensagem do Matheus. Você que está nos ouvindo, tá? É importante você saber algumas umas referências aqui da nossa EJA Distância. Tá? A EJA Distância Dom é um polo de educação aqui em Foz do Iguaçu, tem mais de 30 cidades do Brasil, tá? Do Brasil, não só do Paraná, mas sim no Rio Grande do Sul, em São Paulo, temos até no Espírito Santo. E no nosso modelo educacional, o aluno ele trabalha em casa, ele estuda em casa, no horário que ele organizar a vida dele, recebe as aulas pelo WhatsApp, certo? Recebe as aulas e as atividades pelo WhatsApp, e daí uma vez por semana ele vem aqui no polo para fazer o plantão presencial com o professor, e ele vem ao polo para fazer a prova presencial da semana. E assim é todo organizado o ensino médio completo. São 20 semanas no primeiro ano, que é o básico, 20 semanas no intermediário, que é o segundo ano, e 20 semanas no avançado, que é o terceiro ano. Então, você que precisa terminar o seu ensino médio, vem para a EJA Distância Dom. Matheus, nossos episódios são bem curtinhos, tá? Uma mensagem assim de impacto. Deixa uma mensagem agora para quem está nos assistindo, para que você que precisa terminar seus estudos, venha para o Dom. A mensagem é do Matheus agora. Então, a mensagem que o professor agora me pegou de surpresa, mas a única mensagem que eu deixo para você é a continuação que eu sempre deixo batendo na tecla. Busque o seu conhecimento para você progredir. Ofusca aquilo que te edifica. No momento certo, na hora certa e no tempo certo. Então, não desista de você mesmo. Isso é importante. Não desistir de você mesmo. E ofusque aquilo que te dê edificação. Que é aqui no Dom. Muito bom, quase rimou, hein? Essa busca do conhecimento, né? Essa de você importar-se com si mesmo, né? Eu acredito que a gente perde muito tempo ficando ali, ó,
vendo no WhatsApp, nas redes sociais, né? Não vamos botar nome nas redes sociais, que elas não são culpadas de nada. Sim. Os culpados são aqueles que perdem tempo. E daí a gente fica, queria ser igual esse, queria ser igual aquele, queria ser igual aquele. E acaba esquecendo que Deus te deu um dom. Todos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, inúmeros dons. Descubra qual é o seu, né? Invista nesse teu dom e coloque ele a serviço para a humanidade. Tenho certeza que você vai ser feliz e vai fazer a diferença. Matheus, Bacana. muito obrigado. Muito obrigado também, professor, e agradeço Sei que grandemente. você largou a tua agenda toda aí, Não, jamais. fugiu do trabalho. Não, Um abraço jamais. pro pessoal do trabalho, né? Um abraço também pro pessoal da Filato. Deus abençoe a todos e seja astronômico. Seja astronômico, isso aí é o jargão lá da o empresa. bordão lá. É o bordão da empresa. Seja astronômico. Qual que é a empresa que você trabalha? Na Filato BN. Isso aí. E a igreja? Não falamos da igreja? A igreja? Também a igreja Despertai também. Despertai. Pastor Robson, a pastora Lucílvia, os diáconos também, Dudu. E agradeço todos também, porque toda a honra, toda a glória é ele, porque eu não estaria aqui se não fosse ele. Com Professor certeza. também. Eu creio assim também. Um abraço pro pessoal da Igreja Despertai, tá? Nosso podcast aqui é específico para ex-alunos do Dom, mas nós temos outros podcasts. Você pode ser um convidado para esses outros podcasts. Nós temos o podcast É Isso Aí, REC. Nós temos um podcast chamado Viver Melhor e temos um podcast chamado Qual é a Sua? Se prepare, esse estúdio aqui é dinâmico. Muito obrigado, Matheus. Um abraço para você. Um abraço para você que está nos ouvindo também. Até mais. Gostou, professor? Foi?